Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui num cantinho rearranjado do quarto, não que isso interesse pra ninguém, mas acho que os cenários ficam mais legais assim. E vim trazer pra vocês mais um vídeo de leitura de indicação de vocês. E eu tô bem animada pra esse, porque é algo bem diferente. Não vou mentir, eu encontrei o post-it, porque essa indicação é antiga. Assim, não sei quanto antiga, mas antiga. Eu tinha anotado no post-it, lembra daqueles que eu falei que eu tinha perdido? Pois então, essa eu não tinha perdido. Não vou deixar mentir que tá aqui. E eu vou ler então os contos do Rafael Westenfelder. Essa foi uma indicação da Ramona. Então, ó, minha letra feia aqui pra vocês verem. Enfim, eu comecei a ler o primeiro já, que é o Depois da Caixa Preta. Vou botando as capas aqui porque estão todos no Kindle. Todos estão no Kindle Unlimited e são contos, não são livros. Então, esse primeiro eu comecei, né, como eu falei, o Depois da Caixa Preta. Eu tô em 17% e falta 1 hora pra ler. Ele é super curtinho mesmo, os outros dois também são. Os outros dois são O Baú do Zumbi Gelado e As 220 Mortes de Laura Lins. Interessantes, eu tô bem curiosa, então vamos lá. Depois da Caixa Preta trata de um reality show, tipo um Big Brother da vida. E esse cara tá lá dentro e ele tá lá com uma missão específica que ninguém mais sabe. Ele tá lá pra descobrir o que acontece dentro dessa caixa preta. Porque participantes que entram lá saem muito diferentes, muito esquisitos. E há 3 anos, a namorada, a noiva dele, foi para esse reality show e voltou muito estranha, e foi depois de um encontro que ela teve com a produção dentro dessa caixa preta. E agora ele tá lá, 3 anos depois, ele conseguiu entrar no programa e ele é muito próximo de uma das mulheres ali do programa, uma mulher até que sofre bastante bullying de um grupinho do mal lá. E certo dia ela é chamada para dentro dessa caixa preta. Então ele tá ali para descobrir o que acontece e por que as pessoas ficam tão esquisitas. O conto do Baú do Zumbi Gelado, é esse o nome? É um nome difícil esse. Fala sobre um cara que trabalha num brechó e ele ama jogar jogos de videogame de zumbis, especificamente um que se chama... Esqueci, Zumbilândia? Acho que não é Zumbilândia, é outra coisa. Mas bem, chega um dia uma mulher nesse brechó e pede a ajuda dele, porque o namorado dela entrou em coma e parece que o jogo tá fazendo alguma coisa com as pessoas que jogam, sei lá. Mas parece que ela não é assim tão bem intencionada e que a história não é exatamente essa. Este é o conto também, ele também é super curtinho, diz que leva menos de 1 hora pra ler no Kindle. E o conto As 220 Mortes de Laura Lins fala de um cara que tem uma amiga, melhor amiga, e ele vê ela morrendo 220 vezes. Aí ele descobre que eles estão num looping temporal e ele acredita que se ele impedir que ela sofra um acidente, que ela morra nesse dia específico, ele vai quebrar essa maldição, esse rolê esquisito aí. Mas não sabemos. Então, assim, são histórias, principalmente do zumbi, eu acho, são histórias que não necessariamente eu leria, mas as sinopses são tão boas que eu tô muito afim de ler. E, gente, 1 horinha. Os 3 somam, sei lá, um livro curto. Então, estou lendo Depois da Caixa Preta. Vou fazendo um vlog, tipo de leitura pra vocês, sem spoilers, de como tá indo a leitura, o que eu tô achando. E lá no final eu vou trazer com talvez mais detalhes, mais spoilers. Então, quem não quer spoilers das histórias e quer ler, pode pular aquela parte. Então, fiquem tranquilos que eu vou avisar. Tô bem empolgada, Ramona. Muito obrigada pela indicação e até depois. Atualização. Continuo lendo Caixa Preta, Depois da Caixa Preta. Ontem eu cheguei a 49%, falta 38 minutos, então hoje eu termino. Tô achando interessante, mas eu tô com receio de que a resposta vai ser um troço meio viajado. Mas tá legal. E assim, é um conto, né? Então não tem muito aprofundamento nos porquês, ou nos personagens, ou nas coisas. Mas a história tá interessante e eu tô gostando bastante da escrita do autor. Terminei o primeiro conto do Rafael... Aquele sobrenome difícil.
E vou ler o segundo, mas não agora. Eu terminei, então, depois da Caixa Preta. Eu acho que o próximo que eu vou pegar é o dos zumbis. Só porque, assim, eu não tenho muita afinidade com histórias de zumbis. Então, eu vou deixar, talvez, a outra, que eu acho que eu vou gostar mais, pro final. Mas, eu conto no final do vídeo o que é que eu achei depois da Caixa Preta, pois tem alguns comentários a fazer. Comecei ontem o Baú do Gelado. E esse aqui tá me surpreendendo mais do que eu achei que seria. Então, seguinte. Ele é bem mais curtinho que o outro. Eu li 51% ontem já e falta menos de meia hora pra terminar. Então, hoje já eu termino, daqui a pouco. E assim, bem interessante. Claro que esse conto todo trata muito sobre videogame e zumbis, né, no caso. E é uma área que eu não tô familiarizada, eu não jogo... Gente, olha, eu jogava o jogo da cobrinha no celular Nokia quando tinha. E agora eu jogo Sudoku no meu celular. Oi, nerd. Enfim, não jogo nada de videogame, não gosto, não tô julgando quem joga. E, na verdade, não é que seja algo ruim eu tá lendo sobre uma área que eu não tô familiarizada, porque, na verdade, quando eu li Jogador Número 1, eu fiz vídeo aqui pro canal, eu amei o livro. Então, é super interessante ler, mesmo que eu não seja a pessoa mais fã de jogos do mundo. O que acontece aqui é que esse personagem, já contei mais ou menos na história, esse personagem que se chama Hugo, ele joga muito, ele é super expert nesse jogo que chama Zumbizeira. E ele tá no nível 108 lá, então é muito raro alguém que seja um jogador nível acima de 100. E chega uma guria, uma vez no brechó que ele trabalha, falando que... com um papo lá, falando que o namorado dela está em coma depois de ter derrotado o vilão master do jogo. Coisa que o próprio Hugo ainda não chegou nessa fase. E essa menina pede a ajuda dele pra acordar o namorado, porque ela acredita... Não, eu não vou trazer isso, porque pode ser spoiler pra quem vai ler, então não vou trazer. Mas enfim, ela tem uma razão pra isso e por que o Hugo pode ajudar ela. E na sinopse do livro diz que parece que as coisas não são exatamente assim como parecem. Então, vamos ver, né, com a finalização do conto, tá quase no fim. Vamos ver o que é realmente, o que são as coisas e tal. Qual que é essa história toda aí das pessoas entrarem em coma, não sei. Mas tô gostando bastante, mais do que eu imaginei que eu iria gostar. E logo depois eu começo As 220 Mortes de Laura Lins. E daí conto pra vocês também. Terminei agora o Baú do Zumbi Gelado e eu não fiquei tão confusa quanto com o fim do Depois da Caixa Preta, mas não sei, assim, a resolução foi interessante, eu entendi tudo o que aconteceu, eu só não entendi um detalhe, mas tá, e acho que eu gostei mais desse do que Depois da Caixa Preta. Vamos ver com o terceiro conto. Gente, eu li inteiro numa sentada só. Deve ter dado uma meia hora de leitura, talvez um pouquinho menos, eu nem sei que horas eu comecei. Mas eu li e terminei As 220 Mortes de Laura Lins, esse é o nome. E eu amei! Meu Deus! Eu achei muito bom! Nossa! Ai, eu fiquei até triste no final. Quem leu entende por quê. E quem não leu, mas quer saber detalhes, lá no fim do vídeo eu trago spoilers. Eu achei o melhor dos contos, muito feliz que eu deixei esse pro final. Perfeito, muito gostoso. Amei a indicação da Ramona. E fiquei muito feliz que eu decidi ler os 3 contos, porque eu tinha pensado em ler só um e fazer o vídeo só de um. Tipo, tá, eu li um conto do autor, pronto.
Não, mas como estão os três, e os três estão no Kindle Unlimited, então vão lá ler se vocês querem ler e tem o serviço, vale muito a pena. Super rapidinho, então o conto maior demorou tipo 1h15, talvez 1h30, foi o da Caixa Preta. Levou, eu acho que menos de 1 hora o do Baú do Zumbi Gelado e esse aqui deve ter levado uma meia hora. Muito gostosinho de ler, eu adorei a história, né? Eu comentei antes, mas a história aqui é que esse guri, que eu nem prestei direito atenção no nome dele, ele tem uma melhor amiga que se chama Laura, e eles vão se encontrar um dia no Parque Ibirapuera, num domingo, passeando, normais, e uma árvore cai em cima da guria e ela morre. Só que ele acorda no outro dia, tipo, no mesmo horário, mesma situação, acorda atrasado também, vai pegar o mesmo Uber, o Uber fala exatamente a mesma coisa pra ele, e ele chega lá, e daí ele consegue evitar o negócio da árvore, mas depois acontece alguma outra coisa e ela morre de novo. Isso acontece 219, 20 vezes. Então, assim, a gente lê, tipo, 2, 3 ciclos e depois... ele chama de ciclo, né? E depois tem o ciclo 220 e tal. Então, assim, é muito legal e a forma como o personagem transita, sabe, entre esses ciclos e como que ele explica por que ele decidiu mudar de rua e conseguiu evitar um atropelamento, ou sei lá, coisas assim, sabe? Então eu gostei bastante e o final foi surpreendente. Eu adorei. Adorei. Depois eu finalizo direitinho e trago mais detalhes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui finalizar o vídeo de leitura de indicações e nesse vídeo eu li os contos do Rafael Westenschel, não sei falar sobre o sobrenome do cara, mas a Ramona me indicou, então muito obrigada pela indicação, eu adorei. E vocês viram aí um pouquinho do que eu li, né, desses 3 contos. E agora vamos às minhas considerações finais sobre essa leitura. Lembrando que ali mais pro finalzinho eu vou trazer alguns spoilers sobre os contos, mas daí eu coloco o tempo, então quem não quiser os spoilers dos fins, pode pular a parte. Mas vamos lá, eu li então Depois da Caixa Preta, O Baú do Zumbi Gelado e As 220 Mortes de Laura Lins, nessa ordem, e eu gostei muito. Cada um dos contos gira em torno de 1 hora, menos até. O mais longo tem 1 hora e pouco, talvez 1 hora e meia, que é o da Caixa Preta. E vamos lá, eu gostei bastante, eu comecei já gostando muito do Baú da Caixa Preta. Nossa, eu tô confundindo tudo agora, socorro. Eu gostei muito já, comecei gostando do Depois da Caixa Preta. E trata de um reality show, assim, eu adoro esse tipo de temática em livro, eu li alguns assim já. E eu acho que meio que todos os contos têm um pouco a ver com jogos. Então, é uma temática interessante, apesar de que cada um à sua maneira, né? Mas vamos lá. O Depois da Caixa Preta começa muito interessante, ele já começa ali na ação, né? Eu já contei a sinopse dos contos pra vocês. Então, esse personagem, que eu nunca lembro os nomes dos personagens principais, principalmente porque são histórias muito curtas, então acaba que eu não gravo. Mas ok. O personagem, ele já chega com essas certezas e ele precisa descobrir o que aconteceu com a namorada, ex-namorada, e daí agora com a amiga dentro do reality show, e ele vai, e ele planeja umas coisas, e ele tinha coisas planejadas antes, assim, mas eu achei bem confuso, e a solução, eu sei que é um conto, então é mais rápido, mas a solução ficou muito entroncada, pareceu. Então, assim, o final não me agradou tanto. A história, como um geral, ficou legal, mas tiveram coisas que eu não sabia se o cara, tipo, se realmente era realidade, se ele tava sonhando ou se ele tava imaginando, e sei lá, sabe? Esse não foi, acho que foi o que eu menos gostei. Depois eu li o Baú do Zumbi Gelado, e esse eu já gostei mais, e foi o que eu achava que eu ia gostar menos, por ser temática de videogame e tal. Mas a resolução desse, por mais que tenha sido um pouco confusa, foi menos confusa e foi dando pra entender.
Então eu achei a resolução muito legal, apesar de que eu ainda fiquei com uma dúvida ou outra, tipo... Eu falo depois nos spoilers, porque acho que isso pode atrapalhar a leitura. Mas eu gostei bastante, então, desse. Gostei mais que o outro. Ele foi mais rápido, ele tinha muita ação. Só que o mistério a ser desvendado, né, que é as pessoas que entram em coma quando chegam em certa parte do jogo e tal, não foi a coisa mais explorada. E no fim, chegou no fim e aqui, ó, foi super corrido. Mas, de maneira geral, eu gostei muito mais do que o outro conto. Parte 2. E As 220 Mortes de Laura Lins. Eu achei maravilhoso, foi o que eu mais gostei. Eu amei ter escolhido essa ordem. Foi super aleatória, mas foi muito certeira. Então, eu gostei bastante da temática e eu gostei bastante da resolução mesmo, de como tudo se desenrolou, porque esses livros de muitas mortes de tal pessoa, não sei o que, virou uma febre, né, um tempo atrás. Eu li não sei quantas mortes de Evelyn Hardcastle, um tempo atrás, eu recebi pela tag. E eu gostei, mas ficou meio esquisito, assim. Eu sei que alguns outros foram lançados depois, mas nunca li nenhum. Então eu achei que fosse ser nessa pegada, mas não. E foi muito legal, é um conto muito rápido, que nem eu falei. E eu acho que vale super a pena a leitura se vocês querem ler os contos do Rafael. Eu super indico o do Baú do Zumbi Gelado e As 220 Mortes de Laura Lins. Então, agora vou dar mais uns detalhezinhos dos spoilers do que eu achei de verdade, dos fins e tudo. Então, quem não quer spoilers, pula para esse minuto que vai aparecer aqui na tela agora. Vamos lá. Sobre o Baú da Caixa Preta. Ai, gente, não sei. Bom, vamos começar aqui. Chegou lá o final, né, quase chegando ao final, eu imaginei que o sumiço da ex-namorada dele fosse porque ela estaria grávida do participante lá, o outro da casa. Ok. Mas isso não estragou o final pra mim. Mas era uma coisa tipo, tá, legal. Ele foi lá, viu ela, pronto, acabou aí. Então, ok. Só que a resolução de ele achar que tinha gente, tipo, fazendo cirurgias e microchipando as pessoas lá debaixo da caixa preta. E aquela escadaria e aquelas macas. Eu não entendi, foi nada daquilo, porque no fim, até onde eu entendi da explicação, o pessoal, né, da produção mandava os jogadores fazerem certas coisas, ou porque ameaçavam pessoas de fora ou não, nem lembro. É isso, ameaçavam pessoas de fora. Mas era um ponto que eles colocavam na orelha. Então, tipo, eu não entendi nada do que o personagem viu ou imaginou sobre as macas e cirurgias e sei lá o que, coisas mirabolantes. Eu não entendi. Eu de verdade eu não entendi. Sobre o Baú do Zumbi Gelado, a coisa que mais me entregou foi o nome do personagem. Porque ele começa como Hugo, depois, lá no final, a gente descobre que ele é o Caco, né, que é o namorado, que sumiu, mas na verdade não sumiu, mas na verdade ele tá dentro do jogo, ele é um personagem de NFT. E a Stella, que entrou também, ela também entrou como um personagem de NFT, mas na verdade, quando a gente lê o livro inteiro, a gente pensa que são pessoas reais e que ele é um cara que realmente trabalha no brechó. Mas daí lá no final, ele se chama de Hugo de novo. Daí eu fiquei que. Hã? E tipo, dentro. Ah, pode ser que dentro do jogo eles tenham outro nome. Talvez. Faça sentido. Eu achei muito legal a explicação de por que todo mundo odiava esse personagem enquanto ele tava jogando. Não era porque ele era super forte, né? É porque ele tinha todas aquelas acusações contra ele como pessoa da vida real. Então, eu gostei bastante, eu achei bem legal. Mas, ainda assim, algumas coisas foram muito corridas, eu fiquei um tanto confusa. Mas eu achei muito interessante a parte dele começar, né, ou recomeçar o jogo, sei lá, continuar no jogo agora procurando pela Stella. Eu gostei bastante disso. E sobre as 220 mortes de Lara Lins, gente, não tem nem o que falar. O que é aquele final? Que coisa mais linda. Esse personagem, então, esse amigo, ele tenta
encontrar formas de acabar com essa maldição, né, com esse looping temporal que mata a amiga dele sempre. E no fim ele entende que na verdade é uma reparação que ele tem que fazer pelo passado, que ele foi um completo babaca com ela quando eles eram crianças. Assim, eu achei um pouco forte, né, a reparação, porque afinal ele era... Ah, tudo bem, ele fazia bullying com ela e tal, e ele só fez aquilo pra poder entrar no grupinho dos fodões do colégio, mas pensando melhor depois, essa reparação é um tanto forte, né? Morrer e tal, mas ok. De qualquer forma, eu amei, adorei, eu achei muito fofo, eu achei muito legal, muito bem construído, mas assim, muito, muito, muito bem construído mesmo. Então, acho que vale super a pena a leitura, eu amei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, Ramona, muito obrigada pela indicação. E me deixem aqui nos comentários indicações de mais livros que vocês querem que eu leia e faça vídeo aqui pra vocês. Não esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar com os amigos para esse canal crescer e ir cada vez mais longe. Até o próximo vídeo, um beijão!